Olá, olá! Vamos começar nossa live de encerramento da semana Divórcio com Respeito. Vai chegando aí, convida alguém. Olá, convida alguém, vamos falar sobre a música, a nossa música tema. Vocês sabem qual é a música tema da semana do Divórcio com Respeito? Vocês sabem qual é a música tema da semana do Divórcio com Respeito? Coloca aí. Fechar com chaves de ouro? Tomara. Vamos lá, o nosso convidado especial tá com problemas de conexão. Vamos lá, vou chamar a Lisandra aqui para ajudar que ela também. Olá! Oi! Boa noite! Boa noite, sua linda! Como é que você tá, coração? Ninguém pode com essa mulher, gente. Ela é muito bonita. Meu Deus! E linda, linda e inteligentíssima. Isso é só o batom vermelho que faz a diferença. Uma combinação explosiva aí. E aí, amor? E cadê o nosso músico? Pois é, vou chamar ele agora. A gente estava aqui testando e aí estava aparecendo uma pop-up lá para ele. Ele estava dando um problema lá na Aí, ó. Ei, agora eu consegui. Ah, sim. Mas na Olá, hora boa certa. noite. Tudo bem? Prazer em conhecê-la. Boa noite. Olha, eu trouxe até uma tacinha de vinho para não fazer diferente, né? Todas as minhas lives eu trago aí, ó. Também quero. Peguei. Vai lá rapidinho, a gente te espera, a gente fica conversando aqui com o pessoal. Já para a próxima. Vamos servir mesmo. Vamos servir, faz de conta. Eu vou no faz de conta aqui, já que a gente está, né? A gente está no mundo da arte, então vamos no faz de conta aqui, Então, gente, muito obrigada por aceitarem o convite. Imagina, Esse grupo maravilhoso aqui do Divórcio com Respeito. A gente promoveu essa semana com muitas lives, com muita informação boa, com muita informação útil para as pessoas aqui, livre e acessível, com uma linguagem. A gente tentou fazer com uma linguagem, na medida do possível, que fugisse um pouco desse juridiquês, né? Que para o povo, né? Para a sociedade que precisa, fica difícil de entender e sem entender bem, não dá para tomar decisões seguras, corretas. E aí, então, a gente, logo no início, quando a gente começou a falar sobre fazer esse movimento, de divulgar mais essa possibilidade de fazer um divórcio que tenha menos desgaste, é impossível a gente dizer vai ser um divórcio feliz, né? Não existe divórcio feliz, acho que isso não é possível, mas dá para levar de uma maneira diferenciada, né? Sem tanta agressão, sem levar aquela emoção negativa como protagonista, né? E pensar talvez nas boas memórias, nas lembranças, naquele momento inicial quando o casal surgiu, né? Sempre vai ter essa memória boa aí para levar. E aí a gente falou na música do ABBA, né? You Know Me, que remete, o título para mim remete à ideia de autoconhecimento, né? E aí a gente teve a ideia de fechar a semana, já que a gente está num domingo, levando também a música para todo mundo, já que a música ela traz a emoção e pela emoção a gente consegue refletir, a gente consegue também tomar decisões, né, com essa reflexão. Às vezes até vem um insight, um estalo, você está aqui na música e de repente você pensa em algo que antes não tinha pensado, né? Às vezes a gente fica lá pensando e não vem, né?
Por quê? Porque a gente precisa do criativo, né? A gente precisa do São criativo. fontes diferentes, né? Foram fontes diferentes de inteligência, né? A gente é muito doutrinado desde pequena a usar só o lado racional, o lado, digamos assim, né, daquela operação aritmética, daquela coisa da lógica, sendo que a gente tem várias inteligências, né? Inteligência musical, por exemplo, uma coisa extraordinária. Eu me senti honradíssima por esse Exato. convite, porque minha família toda é musical. Meu avô Pois era é, maestro. eu já vi você lá na música, lá nas suas lives. Falei, Pois nossa, é. a Lisandra é a pessoa ideal para essa live. Eu sou tão ousada que eu sou capaz de me arriscar a cantar depois que começar a tocar. Então, assim, música para mim não é, música para mim é necessidade diária. Para vocês terem ideia, eu acordo ouvindo minhas músicas de meditação, no meio do dia boto uma Cia, boto uma, sabe, Bad Guy, um negócio assim para dar uma agitada, de noite a meditação. Então, eu não vivo sem música. E eu acho que é isso que você disse. Muitas vezes a gente está numa encruzilhada na vida, ainda mais numa situação de divórcio, né? Na música mesmo ela vai dizer que chega um momento em que eu preciso ir, né? I have to go, quer dizer, poxa, chegou um limite ali. E a música muitas vezes ela consegue levar não só esse consolo, mas uma espécie de lucidez até para você sair, né, do sofrimento. É isso. Então eu queria apresentar vocês. Agora eu vou apresentar o Vitor, vou pedir que o Vitor, que é um amigo querido e que tem uma banda chamada Pentral, né? Sigam aí no Instagram, Pentral Music, sigam nas redes sociais, tem que estar em todas as redes sociais, né? YouTube, e queria que ele se apresentasse um pouco pra gente aí, para começar a comentar aqui um pouco sobre essa música. Passo a palavra para você aí, Vitor. Na verdade, assim, vocês estavam falando da música e a música tem várias propriedades terapêuticas e comprovadamente neurológicas também. Então, é demonstrado que a linguagem musical é uma linguagem estritamente matemática, tá? Então, a construção dos acordes, quando você vai pensar numa harmonia ou quando você vai escrever alguma música, você necessariamente tem que recorrer ao conhecimento matemático para você contar o tempo, para você conseguir construir uma canção. E é interessante também que, apesar de ter esse lado matemático, esse lado lógico, que é muito presente na música, você não consegue escrever uma canção se você não tiver um conhecimento rudimentar de matemática, existe também a questão do sentimento. Então, a música é uma expressão artística, assim como o cinema, assim como a literatura, que ela tem sido recorrente para lidar com esses sentimentos de perda e de privação afetiva. Então, para quem não sabe, na verdade, eu vivo da advocacia, eu sou advogado há muitos anos, e a música, para mim, ela sempre esteve presente na minha vida. A Rose me conhece há muito tempo, ela sabe disso. E eu não consigo viver sem música, porque eu tenho essa necessidade de me expressar. Então, o trabalho que tem no Pentral, que é a banda que a gente já tem aí há uns 2, 3 anos, a gente acabou de lançar o primeiro disco, está no Spotify, está no Deezer, está em todas as plataformas digitais, e já à venda também em CD físico, ele vem muito dessa necessidade de expressar. Então, sem dúvida que a música ela vai servir como uma espécie de amenizador para esse momento de privação afetiva, que é como eu qualificaria a situação do divórcio. Então, é absolutamente necessária essa discussão. Agradeço a Rose pela oportunidade, agradeço também a doutora pela presença dela e pela participação, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. E vamos em frente. Lisandra, querida, se apresente. Sim, minha você agora. Se apresente você. Bom, para quem não me conhece, quem não está aqui comigo pelo Instagram, né? Do meu Instagram, Lisandra Colossi, que eu botei o oficial porque eu achei o nome bonito, mas estou na dúvida se vou manter isso ou não. Eu troquei esses tempos aí porque tem tanta coisa que é fake, o meu é real, é oficial, então sou eu ali, eu por mim mesma, né? Eu sou advogada há 16 anos e há 2 anos e meio eu vim fazendo uma conversão na carreira para que eu pudesse não só ajudar mais os meus clientes, mas também ser mais feliz naquilo que eu fazia, né? A minha primeira especialização foi em processo civil, mas os casos que chegavam para mim no escritório, sim, eram a maioria de família. Então, eu tenho até depois um caso para contar sobre um divórcio, mas mais para frente, em que eu acho que o tempo foi muito salutar, né, para o casal, mas eu explico depois melhor. E aí, com isso, eu fiz a minha primeira formação foi em práticas colaborativas nos idos 2019, antes do mundo cair na pandemia.
Eu fiz a minha formação na 12ª capacitação no Rio de Janeiro, conheci a Olivia Fürst, que eu já saúdo aqui, porque é uma querida, faz muito tempo que a gente não se vê, né? Mas foi uma pessoa muito importante na minha trajetória. E, enfim, eu me apaixonei pelas práticas, depois pela mediação. Hoje em dia eu sou mediadora, tenho uma empresa de mediação, ministro cursos também online, presenciais nessa área, né? E eu penso que para a família, sobretudo para o divórcio, tratar com esses métodos consensuais, esses meios, né, a mediação, as práticas colaborativas, eu penso que seja a forma mais humanizada de você tratar a questão. Né? Porque problemas nós temos todos. E as relações jurídicas, elas estão aí e vão passar por algum conflito em algum momento. Não tem como. No direito empresarial é assim, na relação médico-paciente, a gente teve agora recentemente um curso sobre isso. Então não adianta. Tem relação, tem conflito. Agora, um conflito em família, com tantas emoções ali envolvidas, crianças muitas vezes, uma história ali que foi construída. Não é que o casamento não deu certo. O casamento deu certo por um longo tempo, talvez, ou um curto tempo. Mas chega um momento que é o momento da separação, muitas vezes, para que os dois possam ser felizes novamente de uma outra forma, num outro lugar. Então, eu acho que prática colaborativa, mediação, aí são realmente a melhor estratégia para quem precisa passar por esse momento, mas passar de uma forma menos dolorosa, né? Exato, exato. Bom, a nossa música tema, para quem não sabe, é a música do ABBA, Knowing Me, Knowing You. E a gente vai conhecer ela hoje. Quem não conhece vai conhecer ela hoje. E quem nunca ouviu essa música, acho difícil, porque ela é bem conhecida, bem tocada, já foi muito tocada. Mas a gente vai contar aqui com o nosso músico da nossa live, o Vitor, que vai poder mostrar um pouco como é que ele interpreta essa música. Preparado aí, Vitor? Sim, vamos lá. Na Vamos verdade, lá? assim, a gente tem uma máxima na música, assim como no direito, né? Que a gente pode fazer alguns paralelos, que não tem caso fácil, né? Às vezes você pega um caso no escritório e você diz assim, pô, isso aqui é fácil, já tenho jurisprudência consolidada, eu só vou precisar conversar um pouquinho mais, já tenho o modelo, vai ser fácil. E aquilo acaba se tornando um abacaxi da sua vida profissional. A mesma coisa também acontece na música. Não tem música fácil. Então a gente diz assim, a música tal, são 5 acordes, 6 acordes, tranquilo, fácil. Não é. Então as músicas do ABBA, particularmente, elas foram revolucionárias e visionárias para a época, tanto que elas são atemporais e continuam tendo muita aceitação e repercussão ainda hoje, por conta do cuidado que eles sempre tiveram com o arranjo, né? Então todos cantavam e eram várias vozes e muitas guitarras, pianos e muita coisa. Então, o que vai se fazer aqui é uma adaptação, porque naturalmente seria impossível trazer para a live todos os elementos musicais que essa música maravilhosa ela tem. Então, é uma adaptação, tá? Vamos lá. Eu não sei se o áudio vai ficar legal, porque conforme eu falei, eu não microfonei o violão, não estou microfonando a voz, vai ser absolutamente acústico, tá? Show. Ok, vai ser lindo. Jogue, como diz na Bahia, jogue duro. Ainda tem minha cachorrinha aqui atrás para me perturbar. Melhor ainda, aqui em casa tem 4. Se passar um som aqui, não tem nada não. Aqui são 2. As 2 estão dormindo, uma aqui junto comigo. As 2 junto comigo. Silence what you doing at you now? Choosing my eyes. Here's where the story ends. This is goodbye. Knowing me, knowing you. There is nothing we can do. Knowing me, knowing you. You just have to make it a story. Breaking up was never easy. I know, but I have to go. Knowing me, knowing you is the best I can do.
Memories in days, bad days, they'll be with me always. Millions of a million ways, you will play. Now there's only a chance. What could you say? Knowing me, knowing you, there is nothing we can do. Knowing me, knowing you. We just had to face every song Breaking up is never easy, no matter how to go. Knowing me, knowing you is the best I can do. Knowing me, knowing you. Aham, That's nothing we can do. Knowing me, knowing you. aham. We just had to face every song It's true. Breaking up is never easy, no matter how to go. Knowing me, knowing you is the best I can do. Uhul! Maravilhoso! Obrigado. Contratado para próxima capacitação de práticas colaborativas, Olivia. Temos que levar a Pentral. Não tem condição. Vamos lá. Tem Vai que ser um ir. prazer. Tem que Vamos lá, ir. vai ser um prazer. Muito legal. Adorei essa versão, Vitor. Eu não Ficou ia lindo. cantar, né? Eu vou estragar. Agora a Lisandra tem uma voz linda, hein, Lisandra? Rapaz, eu sou soprano lá no coral. Caramba! É sério? Ai, sim, sim. Por isso eu te falei que eu tava na missa mesmo antes. Aí a gente tem um coralzinho, é um coralzinho de igreja, mas enfim. Eu sou soprano, não sou sopraníssimo, não. Queria ser, mas eu amo. E uma das coisas que marca o ABBA, né? Ele que, né, perdão, me lembra teu nome, por favor. Vitor. Perdão, Vitor, nunca mais vou esquecer, mas que marca as músicas do ABBA são os agudos das meninas. Quando elas fazem Knowing Me, Knowing You, elas vão lá e voltam. Sem sair. Nossa, isso é lindíssimo. É lindíssimo. É a forma de cantar dos anos 70, né? Essa música ela foi lançada em 1977 e eu até estava falando para a Rose que, tomando o gancho, desculpa interrompê-las, da música do ABBA, na verdade, inúmeros artistas eles utilizaram a dissolução da sociedade conjugal, né, para falar um termo jurídico, né, o encerramento do casamento, como uma fonte de inspiração para músicas que foram algumas das músicas mais estouradas da história. Verdade. Então tem uma banda também que eu adoro, eu até poderia aqui tentar tocar um pedaço da música, enfim, mas vamos lá, que é o Fleetwood Mac. E o Fleetwood Mac, eles são famosos pelos litígios conjugais e pelas traições entre a própria banda. Eram dois casais que formaram também a banda, e a música do Fleetwood Mac que trata disso, exatamente da quebra da confiança, né? Porque o casamento está muito ali relacionado ao princípio da confiança, né? Assim como o contrato também, é a música The Chain, que é uma música muito famosa e tal. Então, além do Fleetwood Mac, né, eu falei para Rose, Rose, tem tanta gente aí que utiliza esse momento de perda, de tristeza para criar arte. O outro caso icônico é o do Phil Collins, né? Na verdade, o Phil Collins, ele até hoje ele já está com uma atrofia muscular muito severa, ele não consegue mais ficar de pé, ele só anda de cadeira de rodas, mas ele ainda vai tentar se apresentar agora com o Genesis, né? Mas ele, depois que ele tem um tempo no Genesis, ele lançou 2 discos e ele alegou para todo mundo, e até hoje ele dá essas entrevistas, dizendo, olha, esses 2 discos que eu fiz, eles foram feitos motivados pelo meu divórcio, porque ele alega que a esposa o havia traído com o decorador do apartamento. E aí ele passou a usar, inclusive, um objeto de decoração para lembrar do fato, e ele utilizou isso em 2 discos. E tem uma música dele que é bem representativa disso, que é In the Air Tonight, do Phil Collins, é uma das mais estouradas da carreira do Phil Collins, e ele até hoje diz que foi por conta disso, né?
Então, assim, é um tema que, por mais que ele seja doloroso, ele também se transforma em belas canções, né? Isso é uma coisa que eu queria comentar. Engraçado, o Vitor trouxe uma percepção também de um amigo meu, até, não sei se o Márcio está aqui, Márcio Mello, aqui da Bahia. Uma vez ele conversando comigo, Rose, a gente falando sobre poesia. Sim. E a gente dizendo assim, poesia é muito lindo, não sei o que, porque, assim, realmente, eu gosto muito de artes, eu sempre gostei, e já escrevi, e etc. E a gente falando que os poemas, muitas vezes, são feitos num momento de dor, né? A mesma coisa a música. Uhum. Então, assim, o conflito, a dor, porque a gente vai atravessar na vida, não tem como não passar por isso, né? Em qualquer situação. Isso pode ser um momento até criativo, se a gente souber aproveitar, né? Se a gente conseguir estar num lugar emocional de equilíbrio, mesmo sofrendo, não estou dizendo que é fácil, assim como a Rose começou essa live dizendo, não existe divórcio fácil. Mesmo que as pessoas já estejam, de repente, até com outras vidas montadas, mas é uma ruptura. Você tem ali, você teve uma estrada com aquela pessoa, sei lá quanto tempo, às vezes é pouco tempo e muito intenso, às vezes é muito tempo. Mas é uma ruptura. Então, assim, esse momento também pode ser um momento criativo, né? De você fazer um poema, de você, de repente, ter para quem aí gosta de arte, que quer pintar, de repente vai começar a pintar, o outro vai compor, o outro, né, fazer disso um momento de melhora pessoal, inclusive. Por que não? Né? Por que não? Eu acho que a grande... No caso do ABBA é interessante, porque quando eles anunciaram o divórcio, né, o Bjork, a Nena, acho que era o nome da outra cantora, porque os dois casais se divorciaram. Eram dois casais, e os dois se divorciaram. E quando eles se divorciam no ápice. A banda estava fazendo muito sucesso. Então era uma banda sueca, uma banda muito distante, na época a gente não tinha internet, que conseguiu estourar nos Estados Unidos, que sempre é o grande sonho de todo artista, e eles tinham que gravar algumas músicas e eles tinham que excursionar juntos. Então eles tiveram, não sei se por conta da frieza, né, sueca, da lucidez, por assim dizer, escandinava, eles mantiveram uma postura de muito profissionalismo. Então, mesmo eles tendo anunciado, né, que eles não estavam mais casados formalmente, eles continuaram, gravaram juntos e excursionaram juntos, né, sempre mantendo assim a civilidade, né, que eu acho que é um exemplo fabuloso. Quer dizer, os caras, eles estavam num momento dificílimo do ponto de vista afetivo, mas eles mantiveram essa lucidez, mantiveram a civilidade e compuseram músicas maravilhosas, né, para ajudar eles próprios a lidar com isso. Que interessante, eu achei que eles tivessem assim, isso foi o que, 82? Não. Porque eu estava dando uma Não, antes, foi né? 77, eles se divorciam e a equipe fica chocada com aquilo. Diz assim, como? E aí eles continuaram fazendo a turnê normal, entendeu? E isso também aconteceu com o Fleetwood Mac. O Fleetwood Mac, um pegou, desculpa a expressão inapropriada, mas um acabou se envolvendo, né, com o cônjuge do outro. E mesmo assim eles escreveram um disco que é hoje um dos discos mais vendidos da história, que é o Rumors, do Fleetwood Mac. Todas as músicas falam sobre traição e sobre o fim do casamento. Então, assim, e foi isso. Ali no estúdio, a relação entre eles era um tanto quanto difícil, mas mesmo assim esse conflito acabou se transformando em obras administrado. Atemporais. Então é administrável, você consegue. Não é fácil, mas você consegue racionalizar um processo desse. Sensacional. Duas coisas do que vocês me falaram aí me chamam a atenção. Uma é como que você pode transformar o conflito em algo positivo, e acho que essa é uma tônica da mediação, dos métodos consensuais, é você identificar que, apesar daquele momento difícil, ele pode ser transformador, ele pode vir, né, posteriormente as pessoas terem algo positivo, e aí a música ou qualquer outra forma de expressão criativa pode ser um canal, né, interessante para que as pessoas consigam efetivamente essa transformação de forma positiva, né? Isso. E um outro ponto que o Vitor trouxe também é assim, parece inacreditável, né? As pessoas já estando separadas e continuando manter uma relação profissional. Isso. E essa ideia do divórcio com respeito está muito ligada a essa ideia de que a família não termina com a separação. As relações, elas continuam, né? E quanto mais continuadas forem as relações, mais importante você tratar o conflito de uma forma
apropriada, menos agressiva, que só vai agravar o conflito, né? De outra forma, a gente pode tentar contornar e até transformar o conflito, né? Muito legal, muito interessante. Muito. Aqui mesmo na Bahia, assim, fazendo um paralelo que não é de um casal que era das artes, mas era um casal bem conhecido na área do direito mesmo, tinha um escritório muito grande e cada um cuidava de uma área, eu não sei exatamente bem a área dela, mas acho que a dele era criminal. Conhecidíssimos, Rose, assim, conhecidíssimos nacionalmente, né? E aí se divorciaram e mantiveram o escritório funcionando. Cada um na sua seara, cada qual no seu, né? Não sei se alternavam dias de presença, não sei como é que eles fizeram esse ajuste para, né? Que sempre no início do divórcio a gente sabe, a gente acompanha casais, aquele encontrar com o outro todo dia, se você se divorciou, é uma coisa que você quer evitar um tanto, né? Mas eles se organizaram lá, sei que o escritório continuou de vento em popa, né? Eu não sei, depois, mais tempo depois ela saiu da sociedade, mas bem tempo depois, entendeu? Então, assim, de fato dá para fazer isso, é possível fazer, e é como você falou, a relação não acaba ali, porque querendo ou não, se tiver filhos, mais ainda, né? Porque vocês vão ser pais para sempre, né? Terminou a conjugalidade, a parentalidade vai seguir, então agir como pessoas maduras, adultas, autorresponsáveis é o mínimo que se espera de pessoas que estão se divorciando, né? Não tem mais espaço para ficar, né? Assim, claro, pode acontecer, todo mundo pode estar numa situação de exposição emocional que fique desgastado e acaba perdendo a cabeça. Ninguém está dizendo aqui que não, isso faz parte do ser humano também. Mas assim, que é possível, que nós temos, né, casos e que é possível transformar em algo criativo e que é possível manter uma empresa, como no caso da advocacia, uma empresa, né? Um escritório, mas um escritório muito grande, então é uma empresa, não deixa de ser. É possível, né? Então, ficar casado só pelo fato do medo de que vai atrapalhar os negócios, etc. Talvez um fazendo mal ao outro, fazendo mal aos filhos. Será que isso é o melhor, né? Pelo menos se colocar a questão, acho que é um critério até de razoabilidade, né? Enquanto ser humano mesmo. Exatamente. E muito interessante realmente isso, né? Você ter a percepção, não precisa continuar junto para sempre dentro da relação profissional. Mas ter aquele tempo necessário para uma reorganização, que foi como a banda fez, como nesse caso que você trouxe, também foi feito, né? Isso pode ser importante. Mas vamos trazer aqui a tradução da música para o pessoal conhecer, para a gente. Joia. Vamos lá? Olha, a música, ela é intitulada Conhecendo a Mim, Conhecendo a Você. Como é que vocês sentem esse título? Eu vou deixar para o músico primeiro, eu falo depois. Uma das coisas mais fascinantes da arte em geral é que a interpretação é um processo subjetivo. Você escreve uma música e você não pode ter a pretensão de dizer essa música ela fala sobre isso. Eu até tenho esse problema. Eu gosto de falar muito sobre as músicas que eu escrevi. E aí eu fico dando entrevista, não, essa música fala sobre isso, tá? E essa fala sobre aquilo. Tem até um site na internet que ele é muito louco isso, porque a cada canção que você faz é como se fosse um filho teu, né? Então você quer que ele siga aquele caminho, ele não vai desvirtuar, pegar a minha música e usar para essa finalidade, porque não foi para isso que ela foi escrita. Então, mas de fato, você não tem controle sobre isso. Então, a interpretação que cada uma pessoa faz de um filme é aquela história do cara que vai para um filme, geralmente os filmes franceses, eles padecem desse mal. Aí termina o filme, o cara, não teve conclusão, não teve fim, odiei o filme. Não, é porque a ideia... É meu marido. É deixar ele aberto, né? É deixar ele aberto, porque quanto mais aberto for o conteúdo daquela obra, mais pessoas vão se identificar com ela. Porque a tua vida é um pouco diferente da vida do João, um pouco diferente da vida da Joana, um pouco diferente da Márcia, mas ao fim e ao cabo elas se tocam, elas são parecidas uma com a outra. Então você tem que construir aquilo e deixar que a obra... Imagina, por exemplo, uma música, essa música tem 44 anos. Essa música do ABBA tem 44 anos. Ao longo desses 44 anos, quantos casais usaram essa música para tentar conviver com essa dor? Não é? Então, e cada um interpretou de uma forma, né? Então, assim, isso é muito legal. É por isso que eu sou fascinado pela música, né? Claro que as minhas músicas nunca vão chegar a fazer sucesso das do ABBA. Mas, não. Que isso? Crença de abundância.
vamos aqui fazer uma crença de É, abundância. Por que não? não. Você pior super coisa versátil aí, super descolado. Que isso, rapaz? Não, já vamos fazer um trabalho nele, hein, Rose? Então pode vamos não. lá. Eu agradeço, Pode fica não. aqui a vida, Pode agradeço. não. Mas, mas assim, Vou te falando encaminhar, da já questão está da música, encaminhado para a constelação já. essa música, queridas, ela é uma demonstração assim muito, um retrato muito fiel do que é o fim de uma relação, né? Ou todos os detalhes que se envolvem. Então ela vai falar da questão de que você tem uma presença humana ali que deixa de existir, né? Exato, De qualquer perfeito. maneira deixa de existir, né? Por mais que nós estejamos na era da digital, o convívio ele é fundamental, né? O WhatsApp, a live, tudo bem, tudo isso são ferramentas maravilhosas, mas uma relação afetiva só se constrói a partir do convívio, né? Então, a primeira coisa que a música fala é da perda desse convívio, né? Exato. Da questão de um futuro que vai ser um futuro completamente diferente daquele que havia sido planejado. E também ela remete ao passado. Ela remete à questão de que você pode se utilizar das experiências positivas do passado para aprender a lidar com aquele momento difícil, não é? Então você pode muito bem utilizar aquelas experiências positivas que o casal teve, as viagens, as alegrias, o nascimento dos filhos, aqueles momentos marcantes para tentar construir algo positivo daí, né? Eu estava falando do Phil Collins, o Phil Collins. Adoro o Phil Collins. Adoro. Mas os dois primeiros discos dele, os dois primeiros discos solo dele são todos em decorrência do fim do casamento dele, né? E ele fez esses discos, ele usa a palavra hatred, né? Ódio. Ele estava com muito ódio, ele estava com raiva, porque ele entendeu que a mulher o traiu, mas a mulher, esclarecendo a situação, ela disse que ela se sentiu afetivamente abandonada por ele na época, né? Porque ele só queria saber de tocar, ele só queria saber de fazer excursão. Então ele fez uma turnê de 2 anos e largou a mulher, né? Então, aí ela acabou, né, ficando numa situação difícil, né? Aquele casamento era uma mera formalidade, ele já não existia mais enquanto relação afetiva. Pois é. E disso também a música do ABBA fala com muita clareza, com muita propriedade. Então, é exatamente isso. Eu acho que a grande mensagem, a minha interpretação, tá? Essa é a minha interpretação. A grande mensagem da música do ABBA é de que é um processo inexorável, tá? Quando você cogita disso, não adianta você forçar uma relação, né? Então, knowing me, knowing you is the best that we can do. Ou seja, conhecendo você, conhecendo a mim, conhecendo a você, é a única coisa que a gente pode fazer, se afastar, não é? E isso faz parte da vida, isso não é o fim do mundo, não é? Isso é o processo natural da vida. Agora, a aceitação, aí eu tenho certeza que a aceitação ela passa por outras disciplinas, né? Por isso que isso é uma matéria interdisciplinar, então a psicologia ajuda, né? A própria religião, se a pessoa tiver, né, um viés religioso, também ajuda. E o autoconhecimento, que a Rose de forma brilhante falou, você se conhecer e ver que você tem valor, e de que se você não foi feliz com aquela pessoa, você vai conseguir ser feliz com outra, ou quem sabe até ficar sozinho, que é um direito que você tem. Pois é. Eu também vejo da mesma forma que você estava comentando com a Rose antes da live, que knowing me, knowing you, quer dizer, conhecendo a mim e conhecendo a você, a melhor opção para nós, né, é a separação, o divórcio. Então, assim, mas isso é um ato de muita maturidade, né, Vitor, né, Rose? Porque tem pessoas aí que às vezes empurram uma relação com a barriga aí por muito tempo, como se diz, né? Até por medo de enfrentar esse momento de separação. E a música retrata muito bem, né? Os quartos vazios. Né? Você disse de forma brilhante, quer dizer, aquela pessoa não está mais. É quase como um luto, é uma perda. Eu posso falar porque assim, a gente perde pessoas, mas quando você perde alguém muito próximo, é que você sente aquela dor do luto assim, real na carne, né? No ano passado eu perdi meu pai para a Covid. Enfim, mas eu não sou fatalista, eu acho que todo mundo tem seu tempo na Terra, enfim. Mas assim, não existe mais aquela pessoa. Quer dizer, eu chego no almoço da minha mãe, não existe aquela pessoa, não tá ali comigo. Isso é uma ruptura, né? Então, por mais que de repente já tenha, a mesma mulher do Phil Collins, digamos, já tem um amante, já tem uma pessoa que vai virar um namorado, mesmo assim, aquela história com o Phil Collins acabou. Existe um luto próprio daquela história, não adianta negar.
né? Mas isso é preciso ser visto com muito carinho e com muita sinceridade. E muitas pessoas não tão dispostas a isso, porque isso dói. Então acabam levando às vezes uma relação que não é uma relação mais benéfica para ninguém, só para não ter que passar por essa dor, né? Isso acontece também. A música, ela começa assim, chega de sorrisos despreocupados, silêncio para sempre, andando em uma casa vazia, lágrimas em meus olhos, que é exatamente o que vocês estão falando sobre a questão da falta, né? A ausência completa daquela pessoa em todo lugar que seja que remeta, né, à família, né? Então, aqui, a Olivia está falando de estanásia de relação. Exato. É isso mesmo, Exatamente, Olivia, isso aí. a Larissa está trazendo. Então, Viu? assim, aquele vazio, né, que você sente, é mais um vazio de dentro, né? A casa está vazia, ele traz na música, a casa está vazia, mas é um pouco a sua casa que está vazia, né? Que traz toda essa dor, né, do divórcio. E aí ele fala que é onde a história acaba, é o adeus. Acho que deve ser o momento mais difícil, né, do fim da história, que é quando você, de fato, né, cada qual tem a sua casa, né? Porque muitas vezes o casamento ele acaba, mas esse término ele é um processo também, né? Então ele vai acabando. E aí, naquele momento, naquele ponto final, quando você tem que, né, pegar a malinha e sair, é quando você sente, de fato, aquele vazio, não só no espaço físico, né, mas também no íntimo, né, de cada um. E até mesmo com relação a quem toma a decisão, né? Aí depois continua a música, conhecendo a mim, conhecendo a você, não há nada que possamos fazer. Foi o que o Vitor trouxe como algo que é imperioso, né? É inexorável, que tem que acontecer. Aí eu queria perguntar para vocês o que vocês acham. Tem a questão da tomada de decisão. Às vezes, a decisão da separação ela é conjunta, ela é comum. Mas, muitas vezes, ela vem de um dos lados. Né? O que será que é mais difícil? É que eu não sei se o Vitor sabe se nessa história do ABBA teve alguém, quem foi que quis a separação? Ele tinha uma namorada, ele já tinha uma namorada, não sei se era sueca também, mas ele já tinha uma namorada, né? E ela, assim, eu não vou ser mentiroso, eu não sou um grande conhecedor do ABBA, mas do que se sabe, do que o pessoal conversa, porque isso tudo aconteceu há 43 anos atrás, né? Então, algumas das pessoas que estiveram presentes lá já morreram. Mas, assim, o que se comentava muito lá, essas conversas de estúdio, é de que ela dizia que ele tinha arrumado uma outra pessoa, né? E de que tem uma outra música deles também que remete ao fato de que se o beijo dela é melhor do que o beijo da outra é melhor que o dela, né? Quer dizer, ela acabou carregando uma certa dose de rancor e, sim, infelizmente, claro. acabou passando isso para algumas músicas, né? Mas se você quer uma coisa... Mas o ABBA, ele consegue, apesar dessa ser uma música triste, né? No e No é uma música triste, e é uma dicotomia fabulosa, assim, porque a música é triste, mas a levada dela, né? O ritmo dela é dançante. É dançante. Isso, né? isso. Então, é um negócio assim, é genial. Como é que o cara faz ABBA, uma né? música... ABBA, não tem o que dizer. Uma música dançante de uma coisa tão complicada. Mas lá naquela outra banda que eu falei, no Fleetwood Mac, aí eles chegavam realmente a brigar no estúdio, jogar instrumento no outro, aquela coisa toda. Mas esse disco do Fleetwood Mac, é o Rumors, né? Ele vendeu mais de 45 milhões de cópias. Então, ele foi um dos discos mais vendidos da história fonográfica mundial. Tô curiosa, né? Vitor. Canta aí um pouco aí dessa música. Eu posso cantar aqui. É uma música, não é uma música fácil, é uma música bem enjoadinha, mas eu posso tentar fazer aqui uma palhinha para vocês. Oba, vamos lá. Tomara que eu conheça também, vamos ver. Não sei se vocês estão ouvindo o violão. Estamos ouvindo muito bem.
Listen to the wind blow, watch the sunrise. Running in the shadows, down your lonely lines. And if you don't love me now, you'll never love me again. I can still hear you saying, you'll never break the chain. And if you don't love me now, you'll never love me again. I can still hear you saying, you'll never break the chain, never break the chain. Muito boa. Didn't blow, down comes the light. Running the shadows, down your lonely lines. Break the silence, down the lights. And if you don't love me now, you'll never love me again. I can still hear you saying, you'll never break the chain. And if you don't love me now, you'll never love me again. I can still hear you saying, you'll never break the chain. And if you don't love me now, you'll never love me again. I can still hear you saying, you'll never break the chain, never break the chain. Sensacional. É uma música bem complicada, é uma adaptação. Mas essa música, o nome é The Chain, e é exatamente isso, a corrente. Então ela fala exatamente que a corrente foi quebrada, que é o princípio da confiança, né? Então é uma música que fala sobre o princípio da confiança, que também foi lançado em 1977, e esse disco disputou com o ABBA. O ABBA foi, né, eu não me lembro o nome do disco, o disco, um dos discos mais ouvidos na época, né? Então tinha o Fleetwood Mac, que também tinha uma situação de litígio conjugal terrível, só que eles eram mais agressivos, eles não eram suecos, né? Eles eram americanos, tinha 2 americanos e os outros 3 eram britânicos, e o ABBA, que eram suecos, então eles eram um pouco mais, digamos assim, racionais, né? Não, e você é muito afinado, viu, Vitor? Porque eu sou chata, e eu tô aqui com o negócio aqui no ouvido, viu? Então, assim, vamos tirar essa crença limitante, como disse a minha amiga aqui, que suas músicas essas músicas vão ser muito boas também. Não, quem tá aqui, tem tantos amigos aqui presentes, até a Aline, que é personal aqui na Bahia, amiga nossa, obrigada pela presença. A Mary, que é dona de loja aqui, obrigada. Um monte de gente, Patrícia Calmon entrou, não sei se ainda tá, obrigada, minha linda. Minha sócia tá aqui. A live tá prestigiada, viu? Tá prestigiada, o negócio tá bom. Tá agora do Brasil ao Sul, Vitor. Agora isso aí. É o Brasil todo aqui. Não é pouca coisa, não. Olha só, aí a música continua falando o seguinte: temos que encarar os fatos. Dessa vez nós passamos do limite. Nossa, pesado, hein? O que será que significa nós passamos dos limites? Pois é. Será que foi uma briga aí que os suecos não puderam conter? Será que foi... Porque assim, viu, Vitor, eu não sou muito determinista com essas coisas não, viu? Eu acho que sentimento tá bom. Eu sei que, por exemplo, assim, posso falar de casa, né? Minha mãezinha também tá aqui. Mãe, está presente, obrigada. Minha mãe, por exemplo, a família da minha mãe é descendente de alemães, né? Os alemães são mais racionais, assim, beiram alguns. No caso da minha mãe, não, que ela já é minha mãe é bem brasileira nesse ponto, mas assim, muitos
frios até nas questões, assim, né? Administram as coisas de uma forma mais distante, eu diria assim, psicologicamente distante, né? Uma distância psíquica, assim. Mas não é regra, viu? Que quando se trata de amor, quando se trata de paixão, quando se trata desses sentimentos, são sentimentos vitais, né? Para nossa sobrevivência na Terra, assim, com felicidade. Então, amor, paixão, envolvimento, relacionamento. Então, eu acho que não é uma coisa muito assim. Pode acontecer entre os suecos também, eles perderem a cabeça. Então, pois é, constar na música aí, passamos dos limites. Do O que limite. será que será que o autor da música quis dizer com isso, gente? Eu acho que é a Pois é. traição, né? Eu acho que é a traição. É o princípio da quebra da confiança. É quando você passa do limite, é quando você deixa de platonizar uma relação com outra e passa a ter uma relação furtiva paralela com outra pessoa, né? Você Aí acha que é realmente isso? Eu não acho que é isso, não. eu Você vê que prefiro cada um tem uma interpretação. Eu não acho, não. a gente não tem que perguntar para ele. E uma coisa muito doida o Phil Collins, até ele me dá entrevista e as pessoas perguntam sobre o que fala um DF final. Aí ele fala assim, olha, eu escrevi a música para aprender a lidar com a dor que eu estava sentindo por conta da traição da minha esposa na época, do fim do casamento e tal. Mas eu não sei dizer exatamente do que a música fala. Então nem ele próprio sabe dizer. Então, Isso é a gente vai verdade. ficar com essa dúvida. Muitos escritores, inclusive acho que é Clarice Lispector ou é Mário Quintana, não sei porque eu adoro os dois, mas algum deles falou que quando a obra é criada, ela tem vida própria. Se destaca do seu Exatamente. autor. Quer dizer, você traz ali naquele momento de emoção, você cria aquela obra, né? Você coloca para fora, como a Rose está falando, sua expressão, você se expressa ali, tá? Aí o outro vai ler, por exemplo, eu ouvindo essa parte, passamos os limites, nem pensei em traição. Eu já pensei que eles faltaram com respeito um com o outro. Respeito. Com alguma Eu coisa pensei. que alguma coisa do Mas tipo. Mas é porque, como o Vitor sabe dessa história que a gente não sabia, que ele tinha uma namorada e tal, isso deve ter influenciado na interpretação dele também. É provável, ele tem elementos que a gente não tinha. Mas eu lhe digo, né? Então, como a obra se destaca daquele que a fez, né? Eu já pensei assim, puxa. Porque, tudo bem, traição é uma coisa dolorosa, mas eu acho que faltar com respeito com a pessoa no trato diário, ainda por cima. Porque, né, traição, a pessoa pode ter se envolvido, pode ter acontecido alguma coisa, enfim, anyway, sabe? Como eu trato com famílias há 16 anos, já vi de tudo que é tipo de coisa, tanto homem chorando quanto mulher chorando. Então, mas se você falta com aquele respeito, com aquela pessoa, com aquela mulher, com aquele homem que tá com você direto, e assim, sabe, nas palavras, se você diminui a pessoa, se você para de apostar na pessoa, você começa a minar a pessoa. Eu acho que isso é uma coisa tão pior, sabia? Porque, assim, o que é casamento? Um dá suporte ao outro, né? Aconteceu uma traição, de repente tem volta. Mas quando você perde o respeito de tratar bem aquela mulher que de repente ali é mãe de seus filhos ou não é a sua companheira de estrada e você começa a destratar na frente falando coisas... Nossa, isso pra mim, pessoalmente, é passar dos limites. Eu acho que eu... não toleraria. A Larissa está falando aqui, o limite de cada um é diferente. Exato. Uma coisa interessante para a gente trazer aqui, para quem quiser refletir um pouco também, a gente está diante de uma expressão de um momento de separação. Mas quão importante é que os casais que estão bem, né, que eles possam definir um para o outro qual é o seu limite. Porque é isso que vai, de repente, definir o que vai gerar o rompimento. Né? E aí você vê agora, fazendo um link aqui com o título da música, né? Conhecendo a mim, conhecendo a você. Será que eles conheciam o limite um do outro? E aí, de repente, veio algo aqui que a gente não sabe, que está no nosso imaginário aqui, que extrapolou o limite, e aí sim, ou até foi quando você passou a conhecer o outro, né? Exato! E só lembrando que o ABBA voltou, eles gravaram agora, eles acabaram de lançar músicas novas, né? Pois é. Sim. Já depois de muitos e muitas décadas, eles voltaram. E eles estão convivendo harmonicamente, conseguiram escrever músicas novas juntos. E é isso, quer dizer, é possível você se tornar amigo mesmo após o final de uma relação conjugal. Não, com certeza. Da pessoa, né? E outra, isso que depende Rose estava de falando. Como você vai tratar, né, esse final. Isso, é aquilo que Rose estava dizendo. De repente, conhecer você, conhecer a mim.
o conhecimento, o autoconhecimento e o conhecimento do outro às vezes dura uma vida. Você, a cada dia, você descobre uma coisa, nossa, mas quer dizer que eu tenho essa dificuldade, ou eu tenho essa habilidade, eu nem sabia que eu tinha, eu nem sabia. Então, imagina, você está num convívio ali, naquela comunhão, né? Então, você vai conhecendo tanto os pontos positivos quanto os negativos, assim, ao longo da trajetória, né? Porque o que pode ser negativo para mim pode não ser para a Rose, por exemplo. De repente, é uma pessoa que, eu sei lá, dando um exemplo aqui para quem está nos acompanhando, uma pessoa que de repente chega em casa, joga lá a chave assim, o sapato de um lado, tem muita mulher que reclama. Aí depois você vai pro banho e larga a toalha em cima da cama. Tem gente que já se divorciou por causa de toalha molhada em cima da cama e escova de dente fora do lugar, coisas do tipo. Não, pois é, mas tem gente que não tolera, né? Então, assim, vai descobrindo essas coisas e às vezes você casa, assim, mesmo você falar, tem um namoro longo, de, sei lá, 5 anos de namoro, e depois casar. Sim, você não conhece ainda a pessoa. Conhecimento é progressivo, né? É um crescendo, igual a música. Vai num crescendo, não é um negócio que assim, eu conheci, agora você conhece o rosto de trás para frente para trás. Não é assim. E até porque a gente muda, né? Ainda tem isso, a gente muda, né? Algumas pessoas elas confundem o tempo de convívio com uma autorização para fazer o que querem. Então, já estou há 5 anos, já estou há 10 anos, já estou há 15 anos, então eu não preciso mais... Liberou geral. Liberou geral. Então, eu não preciso me preocupar comigo mesmo, eu não vou me preocupar se eu estou bem ou se eu estou mal, eu não preciso me preocupar se o meu hálito está bom ou está ruim, ou se eu estou cuidando do meu corpo ou não. Quer dizer, a pessoa acha que a outra tem que aceitar ela do jeito que ela é, e não é assim, né? O processo de o casamento em si, a relação, né, a dois, qualquer que seja o casamento, seja união estável, é uma relação que você tem que se amoldar, você tem que se adequar, você tem que renunciar a uma parte da tua individualidade em função do outro, né? E chega uma hora que a pessoa diz, olha, os meus projetos pessoais eles são mais importantes que os projetos pessoais do casal, então eu prefiro realmente partir para o voo solo. E aí, infelizmente, chega o fim, né? Rapaz, agora você veja como são as coisas. Rapaz, é uma expressão muito da Bahia, viu, Vitor? Observe, como dizem por aqui. Engraçadas as interpretações. Já eu não penso assim. Eu acho que casamento e união, e mesmo união estável, não pressupõe a renúncia de parte da sua autonomia. Pelo contrário, é individualidade. Eu penso que um casamento ou uma união estável, para dar certo, tende a haver a assunção das diferenças, como é que eu vou dizer? Integrar aquilo que de repente não gosta. Vou dar um exemplo aqui que não sei quem, se vai chocar ou não vai chocar, mas enfim. Quando eu perdi meu pai, eu vou dar um exemplo porque me ocorreu, que aconteceu inclusive hoje, aconteceu novamente. Então assim, quando eu perdi meu pai era uma pessoa que fumou há um tempo, né? Assim, fumava. E quando eu entrei na faculdade, todo mundo fumava, aquele negócio no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, frio, era um negócio assim, na década de 90, que eu sou antiga, né? Dizem que não parece, mas eu sou antiga. Então as pessoas fumavam e eu cheguei em casa, contei para meu pai e falei, não, se você quiser fumar, eu lhe dou um maço de cigarro. Então aquilo marcou minha mente. Quando ele foi embora, tinha momentos que eu tinha tanta dor, tanta falta dele, que eu acabei comprando um maço de cigarro e eventualmente eu fumo um outro cigarro. Bom, meu marido odeia cigarro. Ele odeia, abomina o cheiro, remete a ele a coisas que não gosta. Só que ele teve que aceitar, porque assim, é meu momento. É lógico que eu não vou fumar na cara dele, nem dentro de casa, nem dentro do quarto. Existem alguns boundaries. Mas se ele disser assim, você não vai fumar aqui, não vai fumar. Licença, nós somos 2 pessoas, cada um com a sua história, com a sua carga, com as suas dificuldades. Não existe isso, isso aí é dela, eu não aceito. Então não fique casado comigo. Simples assim, entendeu? Se você não puder aceitar quem eu sou, I'm sorry. Deve ter outra pessoa que você entende. Então, assim, são coisas que precisam ser ditas. Eu acho que existe uma romantização. Fulaninho quer que eu seja uma mulher, sei lá, que eu cozinhe. Por exemplo, vamos supor, alguém que cozinhe, ou que não cozinhe. Não, porque ele gostaria que eu aprendesse de cozinhar. Você quer aprender a cozinhar, pessoa, criatura, mulher, homem? Não quero. Você não gosta. Por que é que você vai fazer a vontade só do outro se isso não te faz bem? Lá na frente vai dar merda. Desculpa a expressão. Você já fala aqui na clareza. Vai dar problema, meu amigo. Porque não é você, não é sua essência, não é quem você é. Eu acho que o nosso grande problema é esse. É não aprender a lidar com a essência, com a verdade do outro. Cada um é diferente. Consegue ficar junto? Massa. Não consegue? Não em mim, não em um. A porta da rua, a serventia da casa. Simples assim. É duro, mas é verdade.
Senão você vai estar se anulando. Você está se anulando para poder ficar com alguém, não. Mas eu tô falando assim, dentro do razoável, tá? Não é uma pessoa que vai bater na outra. Não tô falando de violência, tô falando disso. Mas tô dizendo da sua individualidade. Alguém, por exemplo, um casal, ela gosta de acordar meio-dia, ou ele, e a outra não. Você vai dizer, ah, não, você tem que acordar todo dia 8 horas da manhã para tomar café comigo. Peraí, meu amigo. Você casou comigo sabendo que eu não acordo 8 da manhã, entendeu? Assim, tô me ocorrendo coisas assim. Então, eu acho que renúncia, por exemplo, até essa questão da traição, isso é combinado. Pode ser que o relacionamento seja aberto, as pessoas aceitem parceiros múltiplos. Mas se não for, isso sim, isso talvez eu possa ver como uma renúncia. Eu até concordo com você. Porque se eu estou com ele e ele não aceita um relacionamento aberto, há uma renúncia de possíveis outras pessoas que eu poderia conhecer ao longo do tempo, né? Mas fora isso, sinceramente, com 42 anos, eu não como esse reggae não, como dizem. Não. Não, o que eu falo é da necessidade do convívio, né? Porque acaba acontecendo situações em que a pessoa ela tem um círculo de amizade, ela tem os seus projetos pessoais, ela tem as suas metas pessoais, natureza profissional, que seja, Sim. E em todos esses espaços de convivência humana, ela exclui o cônjuge. Né? Ah, mas ela aí é um problema dela, né? Ela está excluindo porque ela quer, não é? Ela não faz um esforço para integrar, né? Ou para criar pontes de convivência, né? Ou então para tentar trazer a pessoa um pouco para o seu universo, né? Que eu acho que é exatamente isso, quando você tem essa cumplicidade, esse suporte, esse apoio, né? Eu procuro saber o que você gosta e procuro estar do teu lado e te apoiar naquilo que você gosta. E você, vice-versa, também procura saber o que eu gosto e procura me apoiar naquilo que eu gosto, né? Então, quando eu estou fazendo isso para te agradar, por mais que desde que eu não esteja me violando, né? Desde que eu não esteja me violentando na minha individualidade, faz parte do pacto, né? Faz parte do pacto de convivência marital. Sim. Agora, gente, sabe qual é a parte da música que eu acho, sim, que eu acho que é a que eu mais gosto? É essa parte que fala assim: conhecendo a mim, conhecendo a você, é o melhor que posso fazer. Lembranças, dias bons, dias ruins, eles estarão comigo para sempre. Que é um pouco do que a gente, no Divórcio com Respeito, a gente divulgou a ideia de preservar as memórias, as boas memórias, que muitas vezes quando você está vivendo esse momento de separação, em geral só vem as memórias ruins. Né? Naquele momento você está com as memórias ruins afloradas, né? Tem até isso vem de um estudo psicológico, né? Esse gatilho negativo que acontece no momento da separação. E aqui, nesse momento da música, eles trazem a ideia de que você precisa também resgatar as boas memórias. Acho que a gente vai cair, viu? Eu também acho, eu tenho 1 hora de live. Mas foi muito bom, muito bom. Nem senti o tempo passar, Rose. Sensacional. O Vitor, eu sou meio polêmica assim mesmo, sabe? Já é da minha natureza. Olha, desculpa qualquer coisa. A pior coisa é a Olha, a gente vai cair. A gente vai cair. Legal, obrigado. A gente vai voltar só para o Vitor cantar mais uma vez a música tema para a gente encerrar. Pode ser? Oba, show! Vamos lá, ok, vamos lá. Fechado. Vamos deixar gravado só a música tema para acabar. Aí a gente faz 2 vídeos. Tá Beijo. Legal. Beijo. Beijo.